Eu estou estudando de novo o livro dos Salmos e tem sido muito bom. O Salmo diz assim, o Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero neste momento santo colocar diante do Senhor a minha vida e a vida da tua igreja, Senhor. Pedir que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia e compaixão. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, os nossos olhos espirituais para nós contemplarmos as maravilhas da tua santa lei. Abençoa os irmãos que não puderam vir. Que o Senhor os abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Nós muito precisamos de Ti, somos carentes de Ti, e por isso nós nos dirigimos a Ti, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia. É em nome de Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos. Os irmãos dizem amém. Irmãos, os salmos, ele é uma coletânea de músicas, de poesias, se divide em 150 poesias, 5 livros. Este salmo, o livro dos Salmos, é um livro que retrata a história, em forma de poesia, a história do povo de Deus, antes de Davi, depois, e também são salmos proféticos que apontam para a consumação dos tempos. Ele foi escrito de forma poética, tendo o homem humano, nós humanos, pecadores, imperfeitos, fracos, como autor ou coautor, mostrando nos próprios salmos as nossas debilidades. Os salmos retratam a alegria humana, a tristeza humana, a fragilidade humana, a fé, o desespero. Ele retrata a nossa vida. Por isso que o livro mais lido da Bíblia são os Salmos. Porque os Salmos, eles de fato, ele parece conosco, muito mais do que os outros livros, porque foi feito mostrando a nossa fraqueza. O livro dos Salmos é tão importante para nós cristãos, que eles servem nos momentos de alegria, no momento de dor, de doença, de desespero. Sempre alguém está lendo um salmo. Ele consola, ele exorta, ele nos chama à santidade, nos chama ao arrependimento. Então, é o livro especial. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus, na sua eterna grandeza, na sua eterna sabedoria, nos convidou como humanos a participar dos salmos. Por isso que muitas vezes, todos nós elegemos um salmo. O meu salmo, que eu amo demais, é o Salmo 46. A ponto quase de eu
falar o Salmo 46 sem estar lendo. Todos nós temos um salmo predileto, para do momento de dor, para o momento de alegria, para o momento de tristeza, de agradecimento, de medo, de desespero. Então, o Salmo 1 e o Salmo 2, esses dois salmos são a introdução dos 143 salmos que seguem. No Salmo 1. O Salmo 1 e o Salmo 2 é a introdução dos salmos. Esses salmos, irmãos, cada um deles está colocado no lugar ideal. Ideal, não foi aleatoriamente ou foi de forma desordenada, não. Deus, pelo seu Espírito Santo, Ele catalogou cada salmo e colocou no seu devido lugar. E o Salmo 1 e o Salmo 2 é, de fato, o princípio e o fim da consumação humana. O Salmo 1 e o Salmo 2. Porque ele introduz todos os outros salmos. É lindo demais. Para quem gosta de poesia, né? Como Paulo César gosta de poesia. Só que essa poesia, irmãos, é uma poesia hebraica. Ela não é igual a nossa poesia, que tem rima. Nossa poesia tem rima. O salmo não tem rima porque é uma outra poesia. Mas ele começa assim dizendo, esse salmo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Começa dizendo assim, bem-aventurado. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Amados, o que é um homem feliz? O ser humano feliz? Um ser humano bem-aventurado. Na verdade, quando o pecado entrou na vida humana, nós deixamos de ser bem-aventurados, porque nós fomos desligados de Deus. O pecado entrou na raça humana, o homem deixou de ser bem-aventurado, deixou de ser feliz, porque houve a separação de Deus e o homem. Mas o homem, ele torna-se bem-aventurado quando ele se achega a Deus. Só existe uma forma e uma maneira do homem ser bem-aventurado. Os doutores do hebraico brasileiros, eles falam que não existe uma palavra de português, para explicar essa bem-aventurança. Então eles tentam explicar que bem-aventurado é o homem completo, é o homem na sua plenitude. Quando o homem está na sua plenitude, ele é um favorecido, ele é um bem-aventurado. Ele está cumprindo, de fato, o propósito pelo qual ele foi criado. Esse é o bem-aventurado. O bem-aventurado não é o homem que ganhou milhões de reais, que está bem financeiramente. O bem-aventurado não é o homem que conseguiu passar na faculdade, na Universidade de Harvard. Eu gosto de falar esse nome, Harvard. Não é ele. Não é esse homem. O bem-aventurado não é esse. O bem-aventurado não é um homem que era paupérrimo e hoje ele é milionário. Ele não é ainda bem-aventurado. O homem bem-aventurado não é o homem que conseguiu ter uma família exemplar. Não é ainda um homem bem-aventurado. Para o autor da bem-aventurança, que é o próprio Deus, é o homem que está conectado com o próprio Deus. Ele foi reconectado com Deus. Este é o bem-aventurado. E aí nós vamos ver lá no Sermão do Monte as 13 bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que são mansos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Essas pessoas, elas estão conectadas com Deus. Essa é a bem-aventurança. Então, o Salmo começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que essa bem-aventurança, ela traz implicações ao ser. Tem muitos doutores que estão na roda dos escarnecedores.
Tem muitos doutores, ricos, poderosos, que recebem conselho de ímpios. Por isso não são bem-aventurados. A bem-aventurança, amados irmãos, de fato, está no versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A bem-aventurança dele é porque ele está na lei, aplicado à lei do Senhor, a Torá de Deus. Ele está abençoado por Deus. Essa pessoa está em Cristo. Essa pessoa, ela goza de todas as bênçãos espirituais do reino espiritual. Essa pessoa, ela foi transferida do reino das trevas para o Filho do seu amor. Ele de fato foi conectado com Deus. No Salmo 34, Paulo, ele faz referência do Salmo 34 em Romanos capítulo 4. Paulo diz bem assim: como está escrito, bem-aventurado o homem o qual Deus não imputa pecado. Eu li esse texto lá do Salmo 34, eu dizia, meu Deus, como é esse negócio que o Senhor não imputa pecado? E Paulo diz, olha como está escrito, bem-aventurado, feliz, está conectado com Ele. Por quê? Porque Deus não imputa pecado, não considera pecado. Porque Ele foi salvo, seus pecados foram perdoados. Esses são os bem-aventurados. Então, amados, só existe na terra um povo bem-aventurado. E o povo bem-aventurado é o povo de Deus. Os filhos de Deus. Os cristãos. Por quê? Porque os cristãos estão conectados com Deus. Porque os cristãos foram perdoados. Porque os cristãos são instruídos pela lei do Senhor, porque os cristãos meditam na lei de dia e de noite, porque os cristãos receberam a natureza de Deus, a natureza divina. O Pedro diz isso na sua segunda carta, que nós recebemos a natureza divina, porque somos sacerdotes santos, somos povo exclusivo de Deus, raça eleita de Deus, são os bem-aventurados. Nós somos estes, amados, bem-aventurados. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Amados irmãos, isso não estou dizendo que o presbiteriano é bem-aventurado, não. Tem muitos presbiterianos que são o contrário, viu? Estou falando daqueles que estão na palavra, aqueles que nasceram de novo, aqueles que conheceram Deus, aqueles que estão conectados com Deus, porque a palavra prazer na lei do Senhor, a lei do Senhor é o arrimo, a lei do Senhor é o fio condutor, é o instrutor, a lei é o instrutor, tem prazer. Sabe o que é prazer? Prazer é quando nós experimentamos um alimento gostoso e você faz assim, coisa boa, você sobe, bom, rapadura, sobe, né? Como é bom rapadura, sobe, vem de sorvete, sobe, você gosta, jabá, chocolate. Aí todo mundo diz, aí te sobe chocolate. Você sobe, você gosta, você tem prazer, é gostoso. Esta lei, amados irmãos, para esses bem-aventurados, esta lei, ela não é pesada, ela não é pedra de tropeço. O cristão tem prazer, alegria de estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Gosta, ama, dorme pensando na palavra, porque você não pode ver Deus.
Você não pode ver Deus. Quando você pensa em Deus, você pensa na palavra. Você ama a palavra, você ama ver a história de Deus, né? Você lendo os livros, né, da Bíblia, aí você vê a história, Deus do céu. Nós agora criamos um novo modo de ler a Bíblia. Fátima lê e nós ficamos escutando, né, a leitura. Aí diz, mas essa história eu nunca vi essa história. E aí, o que é? Meu Deus do céu. Teve uma pessoa que pegou a sua cucubina, cortou a cucubina em pedaços, mandou para as 12 tribos de Israel. Cada uma tribo ficou com um pedaço da cucubina, cucubina, né? Cucubina da mulher. Aí, que história é essa? Meu Deus do céu. Eu não sabia dessa história. Você ama, você gosta da lei do Senhor. Aí você vê a ação de Deus, você aprende com Deus. Prazer na lei do Senhor. Obviamente, irmãos, quando o Salmo foi escrito, a lei era a Torá. Né? A lei é a Torá. E a Torá, que é os cinco livros, o Pentateuco, ele nunca foi desmentido, esses livros nunca tornaram-se obsoletos. Pelo contrário, a nossa fé, ela é embasada na Torá. Nenhum profeta desmentiu a Torá. Jesus não tornou a Torá inválida. É a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. Mas para nós, toda a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, é a lei do Senhor. Nós somos privilegiados. Então, prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Dia e noite. Você dorme pensando, acorda pensando, trabalha pensando. Na lei do Senhor. E já quer que chegue logo domingo para vir para a igreja. Louvar, engrandecer ao Senhor. Adentra na igreja não para receber algo de Deus, porque não é o objetivo. Mas eu quero ir para a igreja, eu quero estar com os irmãos, eu quero congregar, eu quero cantar um cântico, eu quero expressar, eu quero dar a Ele, eu quero adorá-lo em espírito e em verdade. Eu quero beijar na sua face. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero cantar uma cantiga de amor ao Senhor, na presença do Senhor. Essa é a vida do cristão, do homem justo, da mulher justa. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O resultado disso, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É muito fácil nós olharmos para essa pintura e irmos, né, a um riacho, que nós temos conhecimento, né? Nós, graças a Deus, vivemos num mundo ainda que nós temos rios, e que nós observamos as plantas como são frondosas perto dos rios. Elas são viçosas porque o rio a favorece. As suas folhas não murcham, seu fruto dá no tempo correto. Ele faz essa pintura que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela está plantada como uma árvore plantada junto à corrente das águas, junto ao ribeiro. Está fortalecida. Todo o tempo tem água ali. É interessante que o poeta, ele faz essa distinção da árvore que está no local seco para a árvore que está no local de ribeiro. Como Israel tem uma parte que é muito seca e tem uma parte que é meio litoral, porque tem uma parte que tem o Rio Jordão,
né? Então dá para ele perceber, e ele escreve isso aqui para ensinar aquelas pessoas, e obviamente não é estranho a nós essa pintura de uma árvore. Eu estava falando ontem, quando nós chegamos perto de um riacho que tem um pé de goiaba, né, que tem um pé de jenipapo, aí aqueles jenipapos bonitos. Por quê? Porque está plantado perto do rio, suas folhas, né, verdes, viçosas, porque está plantado perto do rio. Não há tempo ruim para tal planta. E ele faz conexão conosco. Aí ele diz assim, olha, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Todos nós, humanos, viemos com um propósito definido. O propósito nosso aqui na terra é glorificar Deus, é adorar Deus, é reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus. Se nós partirmos daqui sem isso, nós não cumprimos o propósito pelo qual fomos criados. O que o texto diz, amados irmãos, que dá o fruto no tempo correto, o fruto, amados irmãos, de um ser humano, o fruto é glorificar Deus, é servir a Deus, é exaltar a Deus, é que a sua vida reflita a glória de Deus. As suas ações bendigam ao Senhor. Esse é o propósito pelo qual fomos nascidos, fomos criados. Se nós construímos uma máquina e aquela máquina não atende o propósito pelo qual foi criada, aquela máquina ela vai ser jogada no lixo, não serve, não atende mais. Inclusive, nós estamos em tempos de pegar as máquinas e descartarem, porque elas já não têm mais serventias que outras máquinas foram criadas, modernas. Assim nós fomos criados. Nós fomos criados para cumprir um propósito. E o texto sagrado diz que este homem bem-aventurado, ele cumpre o propósito pelo qual foi criado. Ou seja, ele dá fruto no tempo certo. Ele exalta ao Senhor no tempo certo. Paulo diz que comamos, ou bebamos, ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados. Este salmo, amados irmãos, retrata os dois tipos de pessoas. Não existem, espiritualmente falando, três tipos de pessoas. Não existe uma terceira via. Só existe duas vias. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sou ímpio, ou eu sou cristão. Ou eu sou crente, ou sou incrédulo. Não existem três tipos de pessoas. Só existem os bem-aventurados e aqueles que não são bem-aventurados. E aqui este salmo retrata a vida dos ímpios e retrata a vida do justo. Retrata o fim do ímpio e retrata o fim do justo. Então, amados irmãos, aqui está toda a raça humana retratada no salmo 1. Mas nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Ao lermos o Salmo 1, nós nos encaixamos como bem-aventurados? Nós nos encaixamos nessa sentença, eu sou bem-aventurado? A resposta é, se eu amo a palavra de Deus, se eu me deleito na palavra de Deus, se eu não atendo os conselhos dos ímpios, se eu não paro na roda dos escarnecedores, se eu tenho prazer na lei do Senhor, se eu amo a lei do Senhor, se eu cumpro o propósito pelo qual eu fui criado, que é glorificar Deus, que é exaltar o Senhor, que é magnificá-lo, que é servi-lo, aí tudo bem, você é um bem-aventurado, eu sou um bem-aventurado, nós somos bem-aventurados. Mas se nós não nos encaixamos nisso, nós só vamos falar, repetir, sem encaixar a vida aqui.
É necessário sermos sinceros e dizer: Deus, eu sou um homem bem-aventurado. Eu tenho prazer na sua lei. Eu medito na sua lei de dia e de noite. Deus, eu gosto dos conselhos dos ímpios. Eu me detenho na roda dos pecadores, dos escarnecedores. É assim a minha vida? Ou Deus, o meu prazer é na lei do Senhor e eu medito nessa lei. E graças ao teu nome, a minha vida retrata frutos de vida. A minha vida retrata frutos. Eu quero dizer aos irmãos, só existe na terra um povo que cumpre essa primeira parte. É o povo de Deus. É o cristão. Somente o cristão. Pode existir pessoas perto da gente que nós gostamos muito, que amamos, mas se não é cristão, não cumpre isso, amados irmãos. É preciso estar em Cristo. Porque quando se cumpre o propósito, vem responsabilidade, mas as bênçãos espirituais que Deus de antemão já nos deu, recai sobre tais pessoas e não pode recair sobre os ímpios. Somos santos, condenação não há para nós, fomos transportados do reino das trevas para o Filho do seu amor, fomos perdoados, fomos justificados, fomos adotados e, por fim, estamos esperando o dia da redenção. Nós esperamos Jesus. Somente os bem-aventurados podem viver nessa condição. Versículo 4, a segunda parte, diz: os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Os ímpios são opostos aos bem-aventurados. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios, amados irmãos, eles não têm instrução, eles não têm lei, eles não têm ética. Ética é o princípio do certo e do errado, do soberano, do divino. Ética cristã. Os ímpios não são assim, eles são levados pelo vento, como o vento leva a palha, o vento leva as folhas, leva de um lado para o outro, e não se sabe o que pode acontecer. Às vezes, tem gente que gosta de observar essas coisas, outros tanto não gostam tanto, mas às vezes tem um vento e que pegam as folhas, aí as folhas vão rolando, vão rolando, daqui a pouco as folhas ficam perto, daqui a pouco as folhas caem numa lama, caem num esgoto, caem onde a água passa e não tem direção. Os ímpios não têm direção. Os ímpios não têm esperança do futuro. Os ímpios não têm esperança da eternidade. Os ímpios não têm amparo dos céus, porque eles são ímpios. Eles não atendem à palavra de Deus. Eles se voltaram contra Deus. Eles não consideram Deus. Eles são contrários a Deus. Eles são opositores de Deus, opositores do justo, opositores da palavra. Por isso, eles têm os seus próprios caminhos. Os ímpios não são assim, são como palha que o vento dispersa, leva para onde o vento quer, sem direção, sem paradeiro, sem instrução. Aí ele fala quem são esses ímpios de forma mais acentuada, embora dizendo a mesma coisa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, em última instância, isso aqui está falando
da eternidade. Por enquanto, os ímpios e os perversos e os justos podem ficar juntos, por enquanto. Podem estarem no mesmo lugar, por enquanto pode. Por um tempo pode, mas há de chegar um dia que há de separar, cada um vai para o seu lado, não prevalecerão no juízo e nem na congregação do justo. A palavra congregação é eclésia, é ajuntamento, é assembleia, é o povo de Deus. O ímpio, os perversos não vão prevalecer, não vão permanecer. Eles vão ter que se retirar. Os ímpios, esse é o caminho do ímpio. Pode até que o ímpio pareça. O ímpio pode até ser amigo do Evangelho. Tem um amigo do Evangelho, né? Nunca mais ouvi falar do amigo do Evangelho. Mas tem e aí, você é cristão? Não, eu sou amigo do Evangelho. Digo inferno. Vai o inferno, viu? E aí, você é cristão? Não, sou não. Minha mãe é cristã. Digo inferno para você. Você está indo para o inferno, viu, meu lindo? E aí, você é cristão? Não, meu pai era pastor. E você? Não, eu tô sem saber. Digo, olha, por enquanto você está indo para o inferno. Seu caminho é o inferno. Porque você não faz parte. Só existem dois lugares, só existem dois tipos de pessoas, só existem dois clãs, só existem dois reinos. Eu li num boletim assim: os pré-cristãos. Os pré-cristãos, digo, vamos cuidar dos pré-cristãos. Digo, pré-cristão na Bíblia não fala. Fala de pré-natal. Mas pré-cristão não. Ou você é, ou você não é. O ímpio pode até ser um pré-cristão, pode até ser um amigo do Evangelho, mas é necessário, amados irmãos, tomar Deus como seu Senhor e como seu Salvador. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra perecer é acabar em nada. Acabar em nada. Não vai para lugar nenhum. O ímpio não vai para lugar nenhum. O ímpio vai chegar um dia que vai ficar sem paradeiro. No caso do cristianismo, a palavra perecer significa morte eterna. Na poesia judaica, eles não tinham noção de eternidade como céu e inferno, tanto quanto nós temos, nós cristãos, porque o Novo Testamento traz essa abertura e clareia, dá luz ao Velho Testamento. A palavra perecer, de fato, é acabar em nada. O caminho do ímpio acaba em nada. Podemos provar isso historicamente. Onde estão os edomitas? Não existem. Acabou em nada. Onde estão os filisteus? Acabou em nada. Onde estão os babilônicos? Morreram, eles e seus deuses. Onde está o Egito? Porque não é esse Egito não, viu? O Egito de hoje não é o Egito antigo. Acabou em nada. Só existe, dos povos antigos, só existe um povo, que é o povo de Israel. Somente. Todos os povos acabaram em nada. Até os palestinos que estão lá hoje, eles acreditam em Alá. E o seu profeta é Maomé. Maomé é do ano 625 da era cristã. Maomé. Não tem palestino que acredita em Dagon, que acredita nos deuses dos antigos. Não. O Deus deles lá é Alá. E o seu profeta é Maomé, que é do ano 625 da era cristã.
Aqueles outros povos não existem mais. Só existe um povo até hoje lá, antigo, que é o povo de Israel, que é a mesma língua, que é o mesmo Deus, que é o mesmo livro. Eles não acreditam em Jesus, mas como povo de Israel, que escreveu o Sagrado Texto, até hoje está lá. Mas os ímpios acabaram em nada. Mas para nós cristãos, nós sabemos que depois da morte não cessa. Porque a Bíblia diz que um dia, livro de João capítulo 5, um dia todos ressuscitarão, uns para a glória de Deus e outros para a vergonha eterna. Daniel capítulo 12 traz também essa verdade, que haverá uma ressurreição, uns para o louvor da glória de Deus e outros para a vergonha eterna. Esse é o acabar daqueles que são ímpios, a vergonha eterna. Mas para nós que somos justos, nós somos de fato bem-aventurados, somos de fato felizes. De fato nós fomos reconectados com Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós de fato somos felizes, porque Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu, Cristo nos perdoou, Cristo pagou os nossos pecados. Somos felizes. O Salmo 1, amados irmãos, ele é a expressão do amor, da promessa de Deus em nossas vidas hoje. Os cristãos podem ler o Salmo e dizer assim: eu sou um homem bem-aventurado. E alguém perguntar, por que você é bem-aventurado? Eu sou bem-aventurado porque eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu sou bem-aventurado porque os meus pecados foram perdoados. Eu sou bem-aventurado porque não há condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Essa é a bem-aventurança, amados irmãos. Essa é a felicidade do cristão. Porque o resto é resto, o resto passa. Se você está em Cristo, continue. Viva Cristo, ande com Cristo. Mas se você não está em Cristo, é hora de você dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz, o Senhor tocou no meu coração, e eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero me confessar diante do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor seja o meu dono, o meu rei, o meu soberano em minha vida. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se nós o confessarmos com a nossa boca e cremos com o coração, somos salvos. Porque com a boca se faz confissão a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça de Deus. É necessário confessar. É necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É necessário crer que Jesus é o Redentor. É necessário entender que Ele morreu pelos nossos pecados. É necessário se derramar diante dEle. Quando Jesus disse assim, que Ele pregou um sermão duro, capítulo 6, do livro de João, e Jesus perguntou assim: e vocês não querem ir, não? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Que só tu tens palavra de vida eterna. Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Naquela hora que Jesus pregou aquele sermão, muitos foram embora. Muitos foram embora. Quando nós lemos esse texto, né, poxa, muitos deixaram Jesus. E aí Jesus ia ficar sozinho. Mas Jesus diz assim: vocês também não querem ir, não? Eu acho que poucos pregadores têm a coragem de dizer o que Jesus diz. Vocês também não querem ir, não? Pedro, o porta-voz dos 12, disse: Senhor, para quem iremos? Que só tu tens palavra de vida eterna. É contigo que nós queremos ficar. É contigo que nós queremos andar. É contigo que obtemos salvação. É contigo que nós obtemos perdão. É contigo que nós obtemos a bem-aventurança de estar conectado com Deus através do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, ânimo, sabedoria, discernimento para prosseguirmos no caminho.
Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar nesta noite. Nós queremos te exaltar, Senhor, nesta noite. Nós queremos te bendizer nesta noite, ó Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pelo perdão, ó Deus, dos nossos pecados. Nós te louvamos, ó Deus da glória, pela graça de Jesus ter morrido em nosso lugar. Nós te louvamos, ó Deus, pelo sangue carmesim. Nós te louvamos, ó Deus da glória, porque o Senhor é um Deus paciente para conosco. O Senhor é um Deus longânimo. O Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados. Bendito seja o teu nome, Senhor. Deus, nos dê uma semana de paz. Livra-nos do mal, ó Deus. Livra-nos das ciladas do inimigo, da artimanha do inimigo, Senhor. Guarda o nosso pé, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda os nossos ouvidos, as nossas mãos. Guarda, Deus do céu, os nossos, ó Deus, os da nossa casa. Guarda os nossos vizinhos, ó Senhor. Deus da glória, nos dê uma semana de paz, de prosperidade, em todos os sentidos, Senhor dos exércitos. Ó Deus Todo-Poderoso, seja o Senhor exaltado, magnificado, Senhor. Nos mantenha em Tua presença, Deus. Conforta nossas almas. Alegra o nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós te oramos, ó Pai, que nós te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a igreja aqui em estância espalhada por toda a terra. Amém. Amém. Ora silenciosamente, podeis sentar em nome de Jesus.